Bom dia, irmãos. Feliz aniversário a todos nós. É ótimo completar anos, não é verdade? Hoje a gente tem o prazer de ter o John Brush aqui conosco. O John é presbítero na Igreja do Sul da Flórida. Ele e a Pat, a sua esposa, estão aqui conosco desde quarta-feira. Eles têm estado com vários irmãos da igreja e hoje ele vai compartilhar a palavra de Deus conosco. Em 1 Coríntios 16, 18, Paulo está dizendo aos coríntios que eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Bem, Paulo está falando aqui da oferta que esses irmãos trouxeram. O John não trouxe dinheiro para nós da Flórida, mas ele trouxe algo muito mais valioso. Ele tem animado nossos corações profundamente nesses últimos dias. E a Bíblia fala aqui que pessoas como essa merecem ser valorizadas. E eu quero chamar todos nós hoje a valorizarmos o John, abrindo nosso coração, ouvindo atentamente ao que ele vai nos ensinar e compartilhar a respeito da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração juntos antes de começar. Pai, muito obrigado por esse dia especial. Pensar que há 29 anos o Senhor estava começando um trabalho incrível aqui, que resultou na salvação de milhares de pessoas. Somos tão agradecidos porque somos fruto disso que começou nesses 29 anos atrás, Pai. Pedimos que o Senhor use a vida do John hoje para compartilhar sobre Cristo. Muito obrigado, porque podemos servir ao seu Filho hoje. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Greetings from the church in Miami. Lembranças da igreja lá de Miami. I know enough Portuguese to be dangerous. Eu sei português suficiente, pouco suficiente para ser bem perigoso. So I will not try any Portuguese. Então por isso eu não vou tentar falar nada em português. It's very humbling to come when you don't know the language. É bem humilhante em um sentido vir quando você não sabe falar a língua. I'm sure all the people standing around us while we were singing, Eu tenho certeza que as pessoas que estavam ao nosso redor quando estávamos cantando, wondering exactly what I was saying, se perguntando o que eu estava dizendo, because it probably wasn't what was written on the slide. porque provavelmente eu não estava cantando as letras que estavam passando no slide aqui. Then everybody else is clapping and singing, E todo mundo lá estava batendo palmas e cantando. and I'm going, Amém. but we are so excited to be with the church here. Mas a gente se sente tão empolgado de estarmos com a igreja aqui. We have been here several times in the past, Já estivemos aqui várias vezes no passado. and we have formed some friendships with some of you in the different regions. A gente tem formado amizades com vocês em várias regiões da igreja. And it's been so good for our hearts to be here and be inspired by all of you. E tem sido tão bom para os nossos corações estar aqui e sermos inspirados por vocês. I was baptized 43 years ago, Eu fui batizado 43 anos atrás. and my wife 40 years ago. E minha esposa 40 anos. And we have seen many things in the church. E já vimos muitas coisas na igreja. But you need to know a little bit about us first. E primeiro vocês precisam conhecer um pouco sobre nós. They think they have a picture of my family. Eu acho que eles têm uma imagem aqui da nossa família. Okay. Rodrigo, Rodrigo and his son Diego, e o filho dele, Diego. my daughter Rachel. Minha filha, Raquel. They lead the teen ministry in the church in Columbia, South Carolina. Eles lideram o ministério de jovens na igreja de Columbus, na Carolina do Sul. Then my beautiful wife, E minha esposa, linda, who spoke last night to the women, que falou ontem à noite com as mulheres. and I know she did a fantastic job. E eu sei que ela foi fantástica. She never thinks she does, Ela nunca acha que ela é, but she's always great. mas ela é sempre incrível. Then there's me in the center, of course. E aí eu tô lá no meio. And on this side, we have my daughter Sarah. E ali a gente tem depois de mim minha filha Sara. Sarah and Rachel are gêmeas, A twins. Sara e Raquel são gêmeas. Her husband Brandon. O esposo dela, o Brandon. And then
Emma, who actually is the daughter of Rodrigo and Rachel, is sitting with them. It's Emma. E Emma, que na verdade é a filha de Raquel e de Rodrigo. Emma is 5 years old. Ela tem 5 anos, Diego is 4 years old. Diego tem 4. And since then, I think we have another picture. E depois disso, acho que tem outra foto. Filha de Sarah. Filha, the daughters of Sarah. Essas daí são as filhas de Sara. Lucy is 2 years old, Lucy tem 2 anos and Caroline is 3 months. e Carolina tem 3 meses. So that is our family, and I wanted you to see them. We are proud grandparents, Essa é a nossa família, eu queria que vocês vissem ela. Nós somos avós bem orgulhosos. and we're so proud of our daughters, E a gente tem tanto orgulho de nossas filhas. and we're so grateful they married men who loved God. E a gente é tão agradecido porque elas casaram com homens que amam a Deus. There is no greater victory as a parent Não existe vitória maior como pai than to have our children be disciples and be active in the church. do que ter nossos filhos como discípulos e serem ativos na igreja. And so we have plenty of pictures to show A gente tem muitas fotos para mostrar because we're so proud of our family. porque a gente tem tanto orgulho de nossa família. I also want to show you another picture. Eu também queria mostrar outra foto para vocês. Now this is not my family. Essa não é minha família. This is Dacio and Diana. Dácio e Diana. Many of us remember them. Muitos de nós nos lembramos deles. They are in a church near where my daughter Sarah lives. Eles fazem parte de uma igreja perto de onde minha filha Sara mora. And Daniel is going to be with us in Miami for 3 months. E o Daniel, um dos filhos dele, vai estar conosco em Miami lá por 3 meses. He wants to train to go in the ministry, Ele quer ser treinado para entrar no ministério. and his dream is to come back to Brazil E seu sonho é voltar para o Brasil and lead a campus ministry in Brazil. e liderar um ministério universitário aqui no Brasil. Our campus minister Nosso ministro universitário and Caio Cesar from Salvador e Caio César, lá de Salvador, are planning all the time. eles estão planejando coisas o tempo todo. And here you have MAPA, E aqui vocês já ouviram falar do projeto MAPA. and we are starting a similar program in the church in Miami. E a gente está começando algo parecido lá na igreja em Miami. And our goal is to raise new leaders E nosso alvo é treinar novos líderes to go out and lead campus ministries, singles ministries, and churches all over the world. que saiam e vão liderar ministérios universitários, solteiros e igrejas ao redor do mundo. And so I know Dacio and Diana wanted to say a special hello to all of you. Eu sei que Dácio e Diana querem dizer um alô bem especial para vocês. When Pat and I were asked to come and speak in São Paulo, Quando chamaram Pat e eu para virmos falar aqui em São Paulo, we were hesitant to come a gente hesitou em aceitar o convite. because the only thing I really know how to say in Portuguese Porque a única coisa que eu sei de fato falar em português is desculpe, não falo português. And so we said, well, maybe you can ask someone e else. a gente falou, talvez vocês podiam convidar outra pessoa, não? But after being here for 4 days, Mas depois de passar 4 dias aqui, I am so glad that Pat and I came. eu tô tão feliz que nós viemos. We have been inspired, Nós temos sido inspirados, encouraged, encorajados and most of all, we have been reminded how much God has given each one of us. e acima de tudo temos sido lembrados de como Deus deu tanto a cada um de nós. We have met with the groups of deacons, Temos encontrado com os diáconos and we have had some very hard questions asked of us. A gente tem tido várias perguntas difíceis feitas a nós And sometimes the only answer is, I don't know. e às vezes a única resposta é eu não sei. But it's so inspiring to be together. Mas é tão inspirador estar juntos. We met with your ministry staff, A gente se encontrou com os irmãos que trabalham para a igreja. and I pray that each one of you realize what a treasure you have. E eu oro para que cada um de vocês se dê conta que tesouro vocês têm.
These men and women love God with all their heart. Esses homens e mulheres amam a Deus com todo o seu coração. And they love you with all their heart. E eles amam vocês com todo o coração deles. And as they try to lead this church, they make many sacrifices. E à medida em que eles estão tentando liderar essa igreja, eles estão fazendo diversos sacrifícios. And we feel so privileged and honored to be their brothers and sisters. E a gente se sente tão privilegiado e tão honrado de sermos irmãos e irmãs deles. I'm also encouraged by the church here. Eu também me sinto encorajado por ver a igreja aqui. Look around. Olha ao Just seu look around. redor, dê uma olhada. Some of you remember how many people were here 29 years ago. Alguns de vocês se lembram como vocês pareciam 29 anos atrás, não? Look how many disciples there are after 29 years. Olha quantos discípulos existem aqui depois de 29 anos. And there are many disciples that came out of São Paulo. E há muitos outros discípulos que saíram de São Paulo And they went to start churches in other countries in South America. e foram começar igrejas em outros países na América do Sul. And many of them have moved all over the world. E alguns deles têm se mudado ao redor do mundo inteiro. So many people are disciples and spreading God's word because of the church here. Tantas pessoas são discípulas e estão espalhando a palavra de Deus por causa da igreja aqui. It is a shining light to the power and grace of God. É uma luz que dá testemunho do poder e da graça de Deus. 29 years seems like a long time. 29 anos parece bastante tempo, não? But for each one of us, Mas para cada um de nós, do you remember when you were a very young child? você se lembra quando você era uma criança bem pequenininha? Do you remember the dreams that you had for your life? Você se lembra dos sonhos que você tinha para sua vida? When I was a young boy, Quando eu era jovem, quando eu era um menino, I would go out at night and look at the stars and the moon and dream. eu olhava para fora, para as estrelas, para a lua e eu sonhava. I was determined to go to the moon. Eu estava determinado a ir até a lua. And I read, I studied, I had a telescope. Eu lia, eu estudava, eu tinha até um telescópio. I even went to the university to study astronomy. Eu até fui para a universidade estudar astronomia. And after a very short time at the university, E depois de passar bem pouco tempo lá na universidade, I realized I wasn't smart enough to go to the moon. eu me dei conta de que eu não era inteligente o suficiente para ir até a lua. So I changed. E por isso eu mudei. But you know, all of us have dreams in our life. Mas todos nós temos sonhos em nossas vidas. And as we grow into adults, sometimes we lose those dreams. E à medida em que nos tornamos adultos, às vezes a gente perde esses sonhos. Now, sometimes we need to lose those dreams, Às vezes a gente deve perder esses sonhos. but we cannot kill the spirit of a dream. Mas a gente não pode matar o espírito por trás dos sonhos. And I believe every disciple who has the Holy Spirit E eu acredito que todo discípulo tem o Espírito Santo. has the ability to dream Tem a habilidade de sonhar and do great things for God. e fazer coisas incríveis para Deus. Not merely just get up in the morning, go to work, and come home, and then eventually die. Não só acordar, ir para o trabalho, chegar em casa e um dia morrer. But that my life can make a difference. Mas que minha vida pode fazer uma diferença. And our lives together can change this world. E que nossas vidas juntas podem mudar esse mundo. Politics won't change the world. Politics or the government? A política não vai mudar esse mundo. I think in Brazil you are recognizing this right now. Eu acho que aqui no Brasil vocês estão se dando conta disso agora, não é verdade? The economy won't change the world. A economia não vai mudar o mundo. Jesus Christ can change the world. Mas Jesus Cristo pode mudar o mundo. Because until the hearts of people are touched by Jesus Christ, Porque até que o coração das pessoas seja tocado por Jesus Cristo, there will be no permanent change. não vai haver mudança permanente. And that's what you and I have to give to this world. E é isso que eu e você temos para dar para esse mundo. I may not be able to sing like the best singer, Eu posso não poder cantar como o melhor cantor. and most of us will not look like a supermodel, E a maioria de nós não vai se parecer com uma supermodelo. but we have the message of Jesus Christ. Mas temos a mensagem de Jesus Cristo. And I hope you're encouraged by what you see. E eu espero que você se sinta encorajado pelo que você vê. And as we read through the Bible, E à medida em que lemos na Bíblia,
we see story after story of great men and women of faith and what they accomplished. Vemos história atrás de história de homens e mulheres de fé e o que eles alcançaram. Caleb, at 85 years old, Caleb, com 85 anos de idade, says, "Give me the hill country. falou: me dê a terra de Judá. I'm going to defeat the Canaanites." Eu vou derrotar os cananeus. I'm 63, and that's hard for me. Eu tenho 63 anos e é difícil imaginar isso. Shadrach, Meshach, and Abednego, Sedraque, Mesaque, Abednego, willing to stand up to the king of Babylon dispostos a enfrentar o rei da Babilônia and be thrown into a furnace of fire. e serem jogados numa fornalha de fogo. Daniel, willing to pray, Daniel, disposto a orar, knowing he's going to be thrown to the lions. sabendo que ele iria ser jogado aos leões. Young David standing up to Goliath. O jovem Davi enfrentando Golias, Noah ignoring the comments of other people ignorando os comentários de outras pessoas. as he built an ark when rain had never been seen. Noé construindo uma arca quando chuva nunca tinha sido visto naquela terra. Moses standing at the Red Sea Moisés de frente ao Mar Morto and the Red Sea separating. e vendo aquele mar se separar. And so many more E stories. tantas outras histórias. Yet I have to admit E eu tenho que admitir that sometimes those stories discourage me, que às vezes essas histórias me desanimam. because it doesn't seem like any Red Seas part when I'm there. Porque não parece que eu estou vendo um mar se abrir quando eu estou lá. And it seems like the Goliaths are so much stronger than me. E os Golias parecem ser tão mais fortes na minha vida. And I'm not sure I want to be thrown to lions. E eu não tenho certeza se eu quero ainda ser jogado aos leões. And as disciples, we can react the same way. E como discípulos podemos reagir da mesma forma. And when we react, that's okay, don't worry. When we react that way, E como discípulos, quando a gente reage dessa forma, at least this is what I do, pelo menos é o que eu faço. I make excuses. Eu invento desculpas. I say things like, they had it so much easier. Eu falo coisas como: a vida deles era tão mais fácil. They don't have to face the job that I have. Eles não têm o emprego que eu tenho. If they were married to the person I was married Se to, eles fossem casados com a pessoa com quem eu sou casado, I have to make sure it's okay with Pat. eu tenho que ter certeza que a Pat está ok com esse comentário. If you had the children and all the things they have to do, Se eles tivessem as crianças que eu tenho e tudo que eles fazem, or as I was reminded here in São Paulo, ou como eu tive que ser lembrado aqui em São Paulo, if they had to drive in the traffic I have to drive se in, eles tivessem que dirigir no trânsito que eu tenho que enfrentar todo dia, then they wouldn't do those great things. e aí eles não fariam essas coisas tão incríveis. But turn to 1 John 5. Mas vamos lá, 1 João, capítulo 5. Verses 1 through 5. And you can read it in Portuguese. Vamos ler do versículo 1 até o 5. 1 João 5, do 1 ao 5. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Man. The good news is this. A boa mensagem é essa. Every disciple can have victory in Jesus Christ. Cada discípulo pode ter vitórias em Jesus Cristo. If we have the Spirit of God living in us, Se temos o Espírito de Deus habitando em nós, if we have God's Word to guide us, se temos a palavra de Deus para nos guiar, we have brothers and sisters to love us, irmãos e irmãs para nos amarem, there is nothing that can't be done by disciples of Jesus Christ. não existe nada que não possa ser feito pelos discípulos de Jesus Cristo. This victory is not based on our talents, Essa vitória não é baseada nos nossos talentos, not based on our good looks, how we look, não baseada em nossa aparência, not based on how much money we have, não baseada em quanto dinheiro a gente tenha, it's not based on how good the church is. não é baseada nem em quão boa a igreja é.
It's based on the fact that we believe in Jesus Christ é baseada no fato de que nós cremos em Jesus Cristo and that we obey His word. e que nós obedecemos a sua And that palavra. word is not burdensome, it's not a burden. E que essa palavra não é algo pesado sobre nós. And that we can overcome this world. E a gente pode conquistar esse mundo. And as a disciple, we have to ask ourselves, E como discípulos, precisamos perguntar a nós mesmos: do I really believe that? eu realmente creio nisso? Or is that just a nice saying they say at church? Ou é só uma afirmação legal que eles falam ali no púlpito de vez em quando? The ministers are supposed to say things like that. Os ministros, eles têm que falar coisas como essa. I know that from myself, Eu sei que, por mim mesmo, sometimes I don't believe that. às vezes eu não creio nisso. But that's why we have each other. E é por isso que temos um ao outro. So we can help each other keep faith in Jesus Christ. Para que ajudemos um ao outro a manter nossa fé em Jesus Cristo. Any situation that seems impossible, Qualquer situação que pareça impossível, any schedule that seems impossible, qualquer agenda que pareça impossível, I can overcome any obstacle in my life. eu posso vencer qualquer obstáculo na minha vida. Because God promised a life of joy and victory and peace. Porque Deus me prometeu uma vida de alegria, de vitória, de paz. And that's to every disciple. E isso vale para todos os discípulos. You know, sometimes we think if I lived somewhere else, it would be different. Às vezes a gente pensa, se eu morasse em outro lugar, as coisas seriam diferentes. The only problem with moving somewhere else O único problema de se mudar para outro lugar is that you take yourself. é que você leva você mesmo consigo. And when you get up in the morning, E quando você se levanta de manhã, the same person stares back at you in the mirror. a mesma pessoa olha para você lá no espelho. And the same faith or lack of faith E a mesma fé ou falta de fé goes with you. vai com você. We have a saying in the United States. A gente tem um provérbio lá nos Estados Unidos The grass is always greener somewhere else. que fala que a grama é sempre mais verde do outro lado. But Jesus says that victory is now and here and now. Mas Jesus diz que a vitória é agora, nesse momento, nesse lugar. Because that victory lives inside each one of us. Porque essa vitória mora dentro de cada um de nós. The question we have to ask ourselves, A pergunta que devemos fazer a nós mesmos: if I really do not believe that, se eu não acredito nisso, if I've let discouragement be in control, se eu tenho permitido que o desânimo tome controle de mim, what am I willing to do to have faith in Jesus Christ? o que eu estou disposto a fazer para ter fé em Jesus Cristo? Because faith is the victory. Porque fé é a vitória. But I want to show an incident in Jesus' life. Mas eu quero mostrar um incidente aqui na vida de Jesus. In Matthew chapter 17, Em Mateus capítulo 17, verses 14 through 21. dos versículos 14 até o 21. Mateus 17, vamos ler a partir do versículo 14. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. This is a situation that we live in. Essa é uma situação na qual nós estamos vivendo.
Jesus was not physically with his disciples, Jesus não estava fisicamente com seus discípulos, except for 3 who went with him on the mountain. exceto com 3 deles que subiram com Jesus à montanha. Now, we live by faith in Jesus. A gente vive pela fé em Jesus. We do not see him, touch him. A gente não vê ele, nem tocamos nele. We hear what he says to us through the Bible, A gente ouve o que ele nos diz por meio da Bíblia, and then something happens in our life. e aí alguma coisa acontece em nossas vidas. In their case, a man came to them, No caso deles, foi um homem que chegou a eles. a man who was desperate Um homem about que his estava son, desesperado sobre seu filho, because his son was being thrown into fire and thrown into water. porque o filho dele estava sendo jogado no fogo e na água. Imagine being a parent and you see your son just being thrown into water and fire. Imagina você, um pai, vendo seu filho sendo jogado no fogo e na água. And they come to the disciples E eles vêm aos discípulos, and they say, "Can you throw out this demon?" e eles perguntam: vocês podem expulsar esse demônio? And one of the saddest phrases of the Bible, E uma das frases mais tristes da Bíblia, when the father said, quando o pai disse, "But they could not do it." mas eles não conseguiram. Could you imagine what that did to the heart of the father? Você pode imaginar o que isso fez ao coração do pai? But you know, the world is coming to us every day. Mas o mundo vem até nós todos os dias. And there's a lot of demons out there. E existem muitos demônios aí fora. And people see their lives falling apart. E as pessoas estão vendo suas vidas se And quebrarem. And they try to pursue things to give them happiness. E eles tentam perseguir, alcançar coisas que os deem felicidade. Then they get where they're going E aí eles chegam onde eles querem chegar. and they realize there's no answers. E eles se dão conta de que não há respostas ali. So they have to find something else. E aí eles precisam procurar outra coisa. And yet so many people who call themselves disciples E tantas pessoas que se chamam discípulos act like we can't do anything about it. agem como se não pudessem fazer nada a respeito disso. But we have the victory in Jesus. Mas nós temos a vitória em Jesus Cristo. Can you imagine what it was like for the father and the disciples? Você pode imaginar como foi para o pai e para os discípulos? Because a couple chapters earlier, Jesus said they could throw out demons. Porque 2 capítulos antes, Jesus disse que eles podiam expulsar demônios. So maybe the disciples tried or attempted to throw out a demon. Então talvez os discípulos tenham tentado expulsar aquele demônio. And so they went, "Demon, come out." Demônio, saia! And the demon goes, "No." E o demônio falou, não. Okay. Again, demon, come out. Tá bom, de novo, demônio, saia! No, what are you going to do about it? Não, o que que você vai fazer sobre isso? Demon, come out. Demônio, saia! I told you no. Eu já falei não! Oh, okay, we'll wait for Jesus. Ok, vamos esperar Jesus então. Isn't it easy to do that as disciples? Não é fácil fazer exatamente isso como discípulos. We make a few attempts to change something, A gente faz algumas tentativas de mudar algo. deal with a sin that keeps haunting us. A gente tenta lidar com um pecado que está assombrando a gente. Maybe there's a relationship in the church that's not good, Talvez haja um relacionamento na igreja que não seja bom. and you try to reconcile the friendship. E você tentou reconciliar a amizade. Or maybe someone has hurt you and it's hard to forgive. Ou talvez alguém tenha te ferido e está sendo difícil perdoar. And so we make a few attempts. E a gente faz um pouco de tentativa. And of course, the demon always says no. E é claro, os demônios sempre dizem não primeiro. So we try a couple more E a times. gente tenta mais umas 2 vezes. And then we say things like, "I'll wait for Jesus to come." E a gente fala algumas coisas do tipo, eu vou esperar Jesus voltar então. If we're disciples of Jesus and have the Spirit of God, Se somos discípulos de Jesus e temos o Espírito Santo, we have the ability to change to become like Jesus. temos a habilidade de mudar e de nos tornarmos parecidos com Jesus. We have the ability to forgive like Jesus. Temos a habilidade de perdoar como Jesus. We have the ability to be reconciled in our friendships. Temos a habilidade de sermos reconciliados em nossas amizades. We have the ability to have a shining light to this world.
temos a habilidade de sermos uma luz que brilha nesse mundo. Because it's based on faith in Jesus Christ. Porque tudo é baseado em fé em Jesus Cristo. We can't give up when it gets hard. Não podemos desistir quando as coisas ficam difíceis. We can't give up when we seem like we don't have enough hours in the day. Não podemos desistir quando parece que não há horas suficientes no dia. Jesus has promised victory. Jesus prometeu vitória. And we see so many victories right here. E a gente já vê tantas vitórias aqui. Maybe we need to remind ourselves how many times Jesus gave us a victory. Talvez a gente tenha que se lembrar quantas vezes Jesus já nos deu vitórias. So that we keep working and striving to have victory in Jesus Para Christ. que a gente continue trabalhando e lutando para ter vitórias nele. Now when they said we're going to wait for Jesus, Quando eles falaram aqui, eu vou esperar por Jesus, notice Jesus' response. observe a resposta de Jesus. He didn't say, "Oh, I'm here and it's so good you waited for me." Jesus não falou, eu estou aqui, que bom que vocês esperaram por mim. He said, "Oh, you of little faith. Ele falou, vocês, pessoas sem fé, How long do I have to put up with you?" por quanto mais tempo eu vou ter que tolerar vocês? I don't know about you, but I don't want Jesus to say that about me. Eu não sei como você se sente, mas eu não quero que Jesus diga isso a meu respeito. I don't want him to say, "John, how long do I have to put up with you?" Eu não quero que ele diga, John, por quanto tempo eu vou ter que aguentar você? You know, in the last couple of years, we have had to work through some relationships. Nos últimos 2 anos, nós temos tido que lidar com alguns relacionamentos nossos. And it's been very painful. E tem sido bem doloroso. We've had to learn to forgive when we thought we never could forgive. Nós temos tido que aprender a perdoar quando a gente nunca achou que seria possível perdoar. We had to have some very difficult conversations. A gente tem tido que ter algumas conversas bem desafiantes. And not defend myself. Eu não estou defendendo a mim mesmo. As a friend of mine says, Como um amigo meu diz, when people talk to him, quando as pessoas falam com ele, he goes, "It sounds like me." ele diz, parece comigo. That sounds like something I would do. Isso parece ser algo que eu faria. Because if we're going to have victory, Porque se nós vamos ter vitórias, have to have humility nós precisamos ter humildade and love e amor and dependence on Jesus. e dependência em Jesus. And the idea is not to have a small faith that stays small, E a ideia não é ter uma fezinha pequena que permanece pequena, but one that's growing. mas uma fé que cresce. It starts small. Começa pequena. And the good thing about having victory in Jesus, E a boa coisa sobre ter vitórias em Jesus you don't have to be a disciple for 43 years. é que você não precisa ser discípulo por 43 anos. You don't have to know the Bible from back to front. Você não precisa conhecer a Bíblia do começo ao fim. You don't have to know everything to do in every situation. Você não precisa saber o que fazer em cada situação. You just have to have a small faith in Jesus Christ Você só precisa ter um pouco de fé em Jesus Cristo. and be willing to do what he says E estar disposto a fazer o que Ele fala para você fazer. and never give up. E nunca desistir. Amen. So what will it take to grow our faith as individuals and as the church in São Paulo? O que vai ser necessário para que cresçamos em nossa fé, tanto individual como coletivamente como igreja? Jesus tells a parable in Matthew 25. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 23. It's about a man who is leaving his home, and he's traveling, and he's going to give some talents, in this case that means money, to some of his servants. Fala sobre um homem que vai viajar e ele dá um pouco de dinheiro para os seus servos. And then he decides to come back unexpectedly. E aí esse homem decide voltar inesperadamente. There was no way to prepare for him to come back. Não havia maneira dos servos se prepararem para a volta do seu senhor. And he calls his servants in E ele chama os servos and says, "What did you do with the money I gave you?" e ele pergunta, o que vocês fizeram com o dinheiro que eu dei para vocês? And I think verses 19 will be up. 19 through 24. A gente vai ler aqui Mateus 23. 25, do 19 até o 20, 23. até o 23. Mateus 25, 19 ao 23. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo, o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar.
Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. You know, when Jesus comes again, Quando Jesus voltar, all he's going to ask is, did you use what I gave you? a única coisa que ele vai perguntar para nós é: você usou aquilo que eu dei para você? He's not going to compare you with another person. Ele não vai comparar você com outras pessoas. He's just going to say, what did I give you? What did he give John Brush? Ele só vai perguntar: o que eu dei para você? O que eu dei para o John Brush? And if we've tried to use it to the best of our ability, E se a gente tiver tentado usar o que ele nos deu da melhor forma possível, and he'll say, that's good, I'll even give you more. ele vai falar: ótimo, eu vou dar até mais para você. But look at verses 4 through 26. Mas observe aqui nos versículos 24 até o 26. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, eu receberia com juros. 26 is enough. If we let fear, Se a gente permitir que o medo, if we let doubt a dúvida, cause us not to use what God has given us, fizerem com que a gente não use aquilo que Deus nos deu, we will be called into account a gente vai ser responsabilizado por isso, for our lack of action. por nossa falta de ação. The church is not like a football game. A igreja não é como um time de futebol, uma partida de futebol. You know, most of us, we go and watch someone else play. A maioria de nós vai e olha que outras pessoas joguem o jogo, Because they're so much better than us. porque eles são tão melhores do que nós. But we don't go down and run around and get hurt and kicked and everything else. Mas a gente não entra no jogo para chutar e para receber uma canelada. And so many times we can treat the church like a football. Mas às vezes a gente pode tratar a igreja como se fosse uma partida de futebol. We come and we sit. A gente vem, a gente senta. We have very talented A singers. gente tem cantores muito talentosos aqui em cima. And at least most of the preachers are good. E a maioria dos pregadores é boa. And we enjoy it. E a gente gosta. And it's like going to a football match. E é como ir a uma partida de futebol. You go home and you say, oh, it was great to go. Você chega em casa e você fala: foi ótimo que eu fui. But Christianity is not a spectator sport. Mas cristianismo não é um esporte onde você é espectador. It's each one of us with no matter what God has given us, É cada um de nós, seja lá com a quantia que Deus tiver dado para nós, using it to spread the gospel and to be disciples of Jesus Christ. usando essa quantia para espalhar o evangelho e sendo discípulos de Jesus Cristo. And each one of us E cada um de nós has something that God has given us. tem algo que Deus nos deu. It may not be able to sing. Talvez você não possa cantar, It may not be able to preach. talvez você não possa pregar, But the Bible is clear. mas a Bíblia é bem clara. For the church to grow and for disciples to grow, Para que a igreja cresça e para que os discípulos cresçam, each disciple must do his or her part. cada discípulo precisa fazer a sua parte. Number 2, Número 2, James chapter 1, Tiago, capítulo 1, verses 2 through 4. os versículos 2 ao 4. Now, personally, this is a passage of scripture I wish wasn't in the Bible. Pessoalmente, eu gostaria que essa passagem das Escrituras não tivesse na Bíblia. I don't know about you, but there's certain things in the Bible that I go, oh, I wish that was not there. Eu não sei como você se sente, mas eu sinto assim, algumas coisas na Bíblia eu gostaria que nem tivessem aqui. You know, why is that there? Por que que isso está aqui? But in James chapter 1, he talks about difficulties in our faith. Mas Tiago capítulo 1, nos versículos 2 ao 4, fala sobre dificuldades na nossa fé. Meus irmãos,
Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. This is hard. Isso é difícil. I don't like it Eu when não there are gosto difficulties. disso daqui. I don't like it when there's trials. Eu não gosto quando dificuldades vêm. I want just everything to flow smoothly. Eu gosto quando as coisas vão na boa. Let's be honest, all of us want it to be easy. Vamos ser honestos, todos nós queremos que seja fácil. But God says if we don't have any tests, Mas Deus diz que se nós não tivermos nenhum teste, if life is not hard sometimes, se a vida não for difícil às vezes, if situations don't seem impossible, se algumas situações não parecerem ser impossíveis, our faith will never grow. nossa fé nunca vai crescer. If life was easy, Se a vida é fácil, I'd throw God out. eu tiro Deus da cena. I don't need him. Eu não preciso dele. Life's easy. A vida é fácil. And it takes a change of our minds. E precisa existir uma mudança em nossas mentes. The hardest change we make as decision is between our ears. Sorry. The hardest change we make is between our ears and our mind. A mudança que a gente precisa Em fazer inglês. acontece entre nossos ouvidos e nossa mente. How we think about life. Como a gente pensa sobre a vida. We have been convinced by this world A gente tem sido convencidos por esse mundo that more things will bring happiness, que mais coisas vão nos dar felicidade, more activities will bring fulfillment. que coisas desse mundo vão nos dar preenchimento, If we can look better, people will love us. que se a gente tiver uma aparência melhor, pessoas vão nos amar. If I was athletic, people would respect me. Se eu fosse atlético, pessoas me respeitariam. If I had an advanced degree in college, Se eu tivesse um diploma super difícil, I'd be smart enough to figure life out. eu seria inteligente o suficiente para me dar bem na vida. But that's not the real world. Mas esse não é o mundo verdadeiro. The real world is life is hard. O mundo verdadeiro é que a vida é difícil. And what kind of faith do I have to have victory? E que tipo de fé eu tenho para ter vitória? No tests, Sem testes, no growth in faith. sem crescimento na fé. But lastly, turn to Luke 11, E vamos terminar em Lucas, capítulo 11, versículo 5. no versículo Do 5 11. até o 11. Lucas 11, do 5 ao 11. Diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que um amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? A good question to ask ourselves. Uma boa pergunta para nós fazermos a nós mesmos. Am I annoying God with my prayers? Eu estou perturbando a Deus com minhas orações? Now, God has all the patience, Deus tem toda a paciência do mundo. and He'll never be annoyed. E Ele nunca vai se perturbar ou se chatear. But another good test, Mas outro bom teste am I annoying other people with how much I pray? é que a gente pode se perguntar: eu estou chateando outras pessoas com minhas orações frequentes? Do people hear us praying the same things over and over and over again? Outras pessoas nos ouvem fazendo as mesmas orações de sempre, de sempre?
Because if people aren't annoyed with my prayers Porque se as pessoas não ficarem meio chateadas com minhas orações, and me asking the same things all the time de eu ficar pedindo as mesmas coisas vez após vez, and saying it over and over and over e again, falando essas coisas repetidamente, if they aren't tired of hearing me pray the same things, se elas não estão cansadas de me ouvirem falar a mesma coisa para Deus, I'm probably not praying enough for God either. eu também provavelmente não estou orando o suficiente para Deus. Because the story here is not that this man had great compassion, Porque a história aqui não fala sobre a grande compaixão de um homem, but it's because the woman kept asking. mas o fato é que ele continuou pedindo. How much more will God give us who loves us E quanto mais Deus não vai nos dar, and que wants nos ama to work in our e lives? quer trabalhar em nossas vidas. That if we just keep praying and praying and praying so that God can answer. Nós precisamos orar, 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 até Deus responder. And this is why we need each other. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. I know when there are difficulties in the church, Eu sei que quando existem dificuldades na igreja, or even difficulties in our own life, e mesmo dificuldades em nossa própria vida, we isolate ourselves from other disciples. a gente se isola de outros discípulos. We no longer take the time to be good friends A gente não gasta mais o tempo construindo ótimas amizades and help each other study the Bible and pray e ajudando um ao outro a estudar a Bíblia e a orar and confess our sins to one another e confessar nossos pecados uns aos outros and reach out to this world, this lost world that needs Jesus Christ. e dar uma mão nesse mundo que está perdido sem Jesus Cristo. And so if we're going to have a victory in our faith, Se nós vamos ter uma vitória em nossa fé, we need those people around us that are very close spiritually, nós precisamos daquelas pessoas próximas a nós, pessoas espirituais, who can talk to us about anything, que podem falar conosco sobre qualquer assunto, encourage us with anything. encorajar nós mesmos com qualquer coisa. And they may even be wrong, E talvez eles até estejam errados. but then that gives us the opportunity to be like Jesus. E isso nos dá a oportunidade de sermos como Jesus. Jesus forgave people who persecuted him. Jesus perdoou pessoas que perseguiram ele. I can forgive people who make mistakes Eu posso perdoar pessoas que cometem erros comigo, because faith is the victory. porque fé é a vitória. You know, our best days as a church and as individuals are not behind us. Nossos melhores dias como igreja, como indivíduos, não estão atrás de nós. Our best days are in front of us. Nossos melhores dias estão na nossa frente. In our lives personally, Pessoalmente as a church. e como igreja. Every year, as we grow in our faith, Cada ano, à medida em que crescemos em nossa fé, God will provide more tests, Deus vai dar mais testes, but so many more victories. mas tantas outras vitórias também. I can't imagine what the next 29 years in this church will be like. Eu nem consigo imaginar como vão ser os próximos 29 anos dessa igreja. But we remember what the Apostle Paul wrote in Romans 1:17. Mas a gente precisa lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos Romans 1:17. 1, versículo 17. As he quoted the Old Testament Habakkuk, Ele estava citando o profeta do Velho Testamento, Abacuque. the righteous will live by faith. O justo viverá pela fé. Thank you. Obrigado. Eu vou falar em português, a Ana vai traduzir. Eu pessoalmente tive um banho de encorajamento esses últimos dias. O João foi humilde aqui, falando que ele não se sentia muito adequado para vir para a igreja, mas o que eu tenho visto, encontro atrás de encontro que nós tivemos esses dias, eu tenho testemunhado da humildade do John e da Pat, apesar de terem já tanta experiência e terem sido usados por Deus em tantas situações. Eles admitem livremente seus pecados, suas fraquezas. Eles têm o coração pelas pessoas, que é tão constrangedor. Eu sei que as pessoas que estiveram nesses encontros tiveram também esse banho de encorajamento. E minha oração é que isso, de alguma forma, eu acredito que Deus vai fazer, vai alcançar toda a nossa igreja. Se a gente conseguir imitar a humildade desse homem, dessa mulher, eu tenho certeza plena de que os nossos próximos 29 anos vão ser, de fato, absolutamente incríveis. E eu queria muito, em nome de toda a igreja, agradecer a vocês por esse tempo aqui. Obrigado.